Afinal, não seria o bolsonarismo uma espécie de marxismo? Veja bem, eu sei que estou cutucando em caixa de marimbondo, mas vejamos as principais correntes do marxismo e a sua base. Para o marxismo, o indivíduo ele seria parte de um todo, e esse todo trabalharia para que o Estado fosse mais soberano e mais forte. Nisso, os direitos humanos são ignorados. Pense bem. Primeiro ponto, o marxismo ele retira os direitos das pessoas e ele ignora os direitos humanos porque ele acha que os direitos humanos são uma forma também do Estado dominar a pessoa. Ele acredita que os direitos humanos eles foram criados ali pelo cristianismo, por Kant, pelo iluminismo, e ele quer romper com tudo isso. E segundo ponto, ele quer que o ser humano ele dependa do Estado. Então, ao mesmo tempo que o Estado dá o único direito a essa pessoa de trabalho, ele também é bom para ele deixar essa pessoa em estado de miséria, sempre dependente do Estado. Então vamos lá. Por que o bolsonarismo seria uma espécie de marxismo? Primeiro ponto, porque o governo da esquerda brasileira, ele tem primeiro projeto de aumentar exponencialmente o salário mínimo. E é algo que a extrema-direita bolsonarista luta sempre. Então, assim, para o marxismo, aumentar o salário do indivíduo não é bom, porque esse indivíduo vai começar a ser independente do Estado. E o marxismo, que é o contrário, ele quer que esse indivíduo dependa do Estado. Segundo, o marxismo, ele faz com que o indivíduo trabalhe ao extremo para que o Estado cresça. O Estado tem que crescer. O Estado, eu digo assim, se você não está entendendo, é a política. É todo o campo da política, eu estou falando como se fosse o Estado. Né? Os três poderes, todos os prefeitos, os vereadores, você pode entender o Estado por isso, tá? Então vamos lá. O marxismo quer que o indivíduo trabalhe ao máximo para que faça o Estado crescer. Hoje em dia, na verdade, se a gente vê a esquerda brasileira, o que ela faz é o oposto do que o marxismo diz. A esquerda brasileira quer que o trabalhador brasileiro tenha mais tempo em casa, com a famosa escala, saindo da escala 6x1, indo para uma escala que ele tenha 2 folgas na semana. Ao contrário do que o bolsonarismo propõe, é que o indivíduo ele trabalha ao máximo para que cresça a soberania nacional. E isso está muito enraizado lá com Marx. Não está enraizado com o que a esquerda brasileira faz. Então, você vê que quando a gente começou a discutir aqui no Brasil sobre o fim da escala 6x1, muitos bolsonaristas, jornalistas, muitos intelectuais, influencers combateram isso porque ele dizia que a nossa economia ia descer e que em outros países trabalha mais. Isso diziam os bolsonaristas. E se você parar para pensar, essa vontade dele de fazer com que o trabalhador brasileiro trabalhe para que cresça a soberania a ponto de ele não ter folga, foi a mesma coisa que Mao Tse-tung fez no Grande Salto. Não tem a ver com a esquerda brasileira. Esse grande salto que empurra os trabalhadores a trabalhar extensamente, sem direitos, algo que o Bolsonaro colocava, tem muito mais a ver com Mao Tse-tung da China socialista do que propriamente com a esquerda brasileira. Então a gente vê um marxismo enrustido de extrema direita. Então isso tem tudo a ver com o marxismo. E você viu o que o Bolsonaro falava, que era bom para tirar os direitos das diaristas, porque
porque elas poderiam fazer um dinheiro a mais. Então, ter muito dinheiro faria mal. E seria bom para os nossos países mais soberanos que o trabalhador tivesse menos direitos, porque muitos direitos enfraquecem a nossa sociedade, enfraquecem o país. Isso daí está ligado com o marxismo. O marxismo ele quer a todo ponto excluir os direitos humanos, porque dizem que a gente tem que romper com o cristianismo, a gente tem que romper com os direitos ali de Kant, né? O Kant que deu que quando houve o rompimento do bem, do que era bem e mal, Kant trouxe então uma nova ética e uma nova moral então para a sociedade. Então a gente vê um bolsonarismo que é muito mais marxista do que propriamente de direita. E então então é isso que eu queria trazer, porque se você parar para pensar mesmo, a esquerda brasileira hoje, ela é muito mais democrática e muito menos marxista. Ela não é marxista, ela é muito menos vermelha, ela não é vermelha como uma Rússia, como uma China. E isso daí também, outra coisa que os bolsonaristas dizem muito é que a esquerda quer manter as pessoas numa pobreza, para que então a partir dessa pobreza as pessoas continuem a voltar. Isso daí é mentira, porque a gente viu a luta por mais salários, um salário maior, mais condição de vida com a escala reduzida de jornada de trabalho, mais direitos para as mulheres. Então tudo isso é anti-marxismo, não tem a ver com marxismo. Isso daí o marxismo já não existe mais na esquerda. E toda essa luta contra o direito à escala para que o trabalhador trabalhe mais, o direito a ter mais folgas, a luta contra um salário maior porque vai quebrar o empresário, isso tudo é marxista. Então eu acredito hoje que o bolsonarismo ele está mais enraizado no marxismo. O bolsonarismo ele é muito mais vermelho do que ele diz que é. E hoje em dia, porque assim, a gente tá numa polarização tão grande que a gente costuma a falar que a esquerda é a esquerda e a direita é a direita e acabou. Mas se a gente for ali na base do que é marxismo e a gente olhar realmente para o que cada país fala, a gente vai ver que a direita nem sempre é a direita e a esquerda nem sempre é a esquerda. E a Rússia segue o marxismo à risca, a China segue o marxismo à risca, mas outros países não. Mas aqui, um país que quer seguir o marxismo à risca, sem dúvida, um partido que quer é o bolsonarismo, travestido de direita, porque ele luta contra o petismo com as armas de Marx. E o que Trump faz hoje lá, o totalitarismo dele, está muito mais ali está mais similar a Hitler com a Alemanha nazista, né? Então eu não diria que o bolsonarismo ele flerta com o nazismo, mas ele flerta muito com o marxismo. Mas isso também pode ser mais, isso fica para outro vídeo. Então, se você concorda ou não concorda, coloca aí nos comentários de modo respeitoso, né? Às vezes você tem alguma dúvida, coloca aí de modo respeitoso nos comentários que a gente pode dialogar. Até a próxima.